Que alegria retornar a essa casa. Já estou até meio desidratado de tanto que eu já chorei hoje. Como é bom estar aqui. Como é bom voltar para casa, né, depois de alguns dias. Eu sempre digo, é muito bom nós termos a oportunidade de ir, mas melhor ainda, Daniel, é você ter para onde voltar, né? Não há nada que se compara à alegria de nós voltarmos. E nós vemos nisso o caminho que o Senhor plantou no coração de cada um de vocês, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida do pastor Evinho, da pastora Tânia, pela vida da liderança dessa casa. Isso, irmãos, é uma das maneiras mais sobrenaturais de nós revelarmos que Jesus habita em nós, é amando. Eu recebi algumas pessoas ali, agora um pouco antes do encontro, e eu tinha dificuldade em falar, porque eu olhava para elas e via o amor de Jesus. Eu olhava para elas e eu sentia o amor de Jesus. Então, se você quer revelar Deus, irmãos, ame as pessoas. Você está achando que eu sou perfeito? Eu tenho um monte de defeito. Só que essas pessoas me amam com o amor de Jesus. E eu as amo com o amor de Jesus. Então, quando eu amo com o amor de Jesus, eu não estou procurando identificar quais são os problemas dessa pessoa. Quais são as falhas que essas pessoas possuem. Pode deixar acesa. Quais são as áreas vulneráveis que essa pessoa tem. Não. Quando nós amamos, a partir do amor de Jesus, nós simplesmente amamos. Amém? Nós deixamos de ser seletivos e passamos a amar as pessoas. Jesus, ele viveu durante todo o seu ministério se entregando, irmãos. Não por um reconhecimento, não por um legado ou por uma história que haveria de ser construída de forma inevitável, mas simplesmente porque ele amava as pessoas. Jesus sempre amou até mesmo aqueles que os perseguiam. Jesus chamava de amigo e aceitava ser beijado por aquele que o traía. E muitas vezes, por coisas muito menos significativas, nós deixamos de amar. Nós deixamos de ter afeição. Nós deixamos de querer bem. Nós deixamos de caminhar juntos. Nós deixamos de estar ao lado. Sendo que, na verdade, muito do que Deus vai realizar na vida dessa pessoa que está do seu lado vai fluir a partir de você. Ou seja, todas as vezes que você deixa de amar essa pessoa vai ser impedida de viver o melhor de Deus. O Senhor confiou nas nossas vidas o amor que emana dele. Então nós podemos viver isso, nós podemos viver essa verdade do Evangelho. Nós podemos realmente viver de tal forma que isso seja exalado naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos. Porque é o sentimento que está dentro de nós, irmãos, que determina aquilo que nós desejamos fazer. A Bíblia diz que o coração é a fonte de vida. Então que o amor venha nortear aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que desejamos. Que os sonhos daqui para frente eles sejam norteados pelo amor que vem de Jesus. Se assim nós permitirmos que aconteça, nós vamos fluir com intensidade, com consistência e com coerência. Nós não vamos viver um evangelho sem sentido. Nós vamos viver um evangelho que se aplica. Sabe o evangelho eficaz? Sabe aquela palavra, Paulo, que você prega, mas quando você prega, você sabe que ela se aplicou e ela faz sentido para você? É esse evangelho que nós queremos dizer. Nós queremos dizer para as pessoas na rua: olha, Jesus ama você. O próprio Deus enviou o seu Filho por amor a você. E eu quero dizer isso sabendo que eu conheço esse amor. Eu sei o que é ser amado por Jesus. Eu sei o que é ter um pai que me ama incondicionalmente. Isso é extraordinário. Eu quero convidar vocês a viver como nunca antes o Evangelho. Eu quero convidar vocês a viver de uma maneira que vocês venham marcar a história. Como é de conhecimento de boa parte dos irmãos, eu fui agraciado por essa casa. Eu recebi como presente de aniversário, eu completo 29 anos. É que eu entrei no Mar Morto e eles falam que lá rejuvenesce. Então eu me apropriei pelo menos de 10 anos aí. Eu completo esse mês de novembro, eu completo 39 anos de idade. E alguns irmãos se reuniram e abençoaram a minha vida e me presentearam com uma ida para Israel. Foi um presente muito bacana, dentro de um formato diferente daquilo que a gente se vê, né? A gente vê muitas caravanas por aí. Eu fui no formato de mochileiro e penso um negócio doido, irmão. Penso você sair e as coisas irem acontecendo. E foi isso que nós vivemos com
o pastor Edu, nós somos em seis pastores, né? O pastor Edu, ele fala o inglês fluentemente, já esteve em Israel numa outra ocasião. Então foi meio que um guia e nós vivemos um tempo incrível. E esse presente que foi dado pelos irmãos fez com que eu vivesse uma experiência extraordinária. E talvez você se pergunte, e talvez a pergunta seja a pergunta que o Adriano me fez quando ele estava lá. Ele mandou uma mensagem perguntando: cadê o Adriano? Falando: pastor, como é a presença de Deus aí? Eu falei: presença de Deus aqui é como é aí, né? Não existe nada assim de sobrenatural. Agora, quando nós falamos sobre estar em uma geografia, quando nós falamos sobre estar em um local aonde tudo aquilo que nós fundamentamos a nossa fé aconteceu, é algo extraordinário. É algo extraordinário você chegar ao Jardim do Túmulo e saber que aquele foi o lugar que José de Arimateia comprou para que pudesse sepultar Jesus quando ele fosse tirado da cruz. É interessante você chegar naquele lugar e você olhar para o Gólgota e saber que naquele lugar Jesus foi crucificado. Então, estar dentro daquela geografia é algo muito, muito impactante. E eu entendo que isso tem muito sentido com aquilo que eu quero falar. Tem muito sentido com esse amor que estamos aqui falando, o amor que vem de Jesus. Porque o que mais me marcou, irmãos, em ir a Israel, foi justamente a questão da geografia. Por que a geografia de Israel é tão importante? Porque alguém viveu naquele lugar e alguém marcou aquela geografia. Quantos aqui vivem em algum lugar? Eu espero que todo mundo viva num lugar, mas senão você vai ser um extraterrestre, né? Até um extraterrestre mora em algum lugar, não sei aonde, mas mora. Entenda isso. Aquela geografia, ela impacta-nos, porque alguém esteve naquele lugar e marcou aquele lugar. Hoje, durante o dia, o Senhor estava ministrando sobre meu coração e na verdade, durante toda a viagem a Israel, Deus ministrou muito sobre geografia, sabe? Sobre alguém ter marcado aquele lugar de tal maneira que aquele lugar se tornasse um lugar desejado de ser conhecido. E é justamente sobre isso que eu quero fundamentar aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Vai ser algo bem dinâmico, não quero ser aqui extensivo, né, com vocês, mas quero, dentro da experiência que eu vivi, comunicar uma mensagem de despertamento para você, para o lugar onde você foi plantado. Cada um de nós fomos inseridos dentro de um contexto, seja de família, seja de sociedade, seja de estado, seja de região do Brasil ou do mundo que seja. Cada um de nós fomos inseridos como Jesus foi inserido dentro daquela geografia. Jesus passou por aquele lugar como nós estamos passando por esse lugar. Jesus, ele viveu a sua vida como nós estamos vivendo a nossa. Só que todo lugar que você anda por Israel é muito palpável, né, a história de Jesus. Por quê? Porque Jesus marcou aquele lugar. E por que Jesus marcou aquele lugar? Porque Jesus, ele soube aproveitar o tempo de vida, o tempo do seu ministério. Jesus, ele não ficou, irmão. Você acha que se na época de Jesus tivesse o acesso à internet, às redes sociais como nós temos hoje, você acha que Jesus perderia o tempo que eu e você perdemos nas redes sociais, no Netflix da vida? Bom, chegou uma época que eu estava quase me internando em uma clínica para ser liberto agora de séries de Netflix. Porque aquele negócio, eu não sei se você sabe, mas vicia. Não sei se alguém já foi viciado aqui. O Jefferson não está aqui, mas o Jefferson era viciado. Então, assim, quanto tempo nós perdemos? Mas fui liberto, viu, irmão? Descansa seu coração em paz, que eu estou liberto. Quanto tempo nós perdemos com isso? Jesus, ele não negociou o seu tempo.
E eu entendo com Jesus que se eu quero marcar a geografia onde eu fui plantado, se eu quero marcar a história da minha família onde eu fui inserido, se eu quero marcar a história da sociedade onde eu fui plantado, eu preciso ter a capacidade de aproveitar o meu tempo, de desfrutar das oportunidades que me cercam para caminhar para o meu destino. Porque muitos de nós, por que nós negligenciamos tempo? Por que você negocia a moeda mais cara de todo mundo, que é o tempo? Por quê? Porque você não dá a devida importância ao seu destino. E existe um destino que foi traçado por Deus para cada um de nós. Por mais que você diga, pastor, eu estou aqui, é muito legal, venho aqui na chamada, é bacana, é um ambiente agradável, eu gosto de vir aqui, mas eu não quero nenhum compromisso com Deus. Por mais que você se isente de qualquer compromisso, o que Deus estabeleceu como destino para a sua vida não vai ser simplesmente neutralizado ou extinto. Você pode deixar de ver o seu destino em Deus, sim, por uma escolha, livre-arbítrio. Você pode escolher. Só que existe um destino traçado para cada um de nós. E nós precisamos viver isso com intensidade. Jesus desfrutou disso com intensidade. Jesus não fez corpo mole. Quando você chega em Jerusalém, quando você vive aquela experiência por estar dentro da geografia, você começa a compreender que Jesus, Leandro, ele não ficava fazendo corpo mole. Jesus, ele dormia à tarde e acordava cedo. Viu, Paulo? Jesus dormia tarde e acordava cedo. É porque ele acordou 9h30 para o pedal hoje, irmão, achando que ia ter pedal 9h30. Né? Então, eu não posso brincar, que eu brinco, eu perco a minha linha de raciocínio. Tem que parar com isso. Vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando de Jesus, obrigado. Então, vamos lá. Aí, obrigado, trouxe de volta aqui. O que para mim, irmãos, tornou um ensinamento muito tremendo dentro daquela geografia? Porque assim, nós somos muito estratégicos em criar situações que justifiquem a nossa falta de envolvimento com as coisas. Ou seja, nós facilmente encontramos uma justificativa aceitável para nós mesmos, porque não existe justificativa aceitável para Deus, tá, irmão? Para Deus não cola. Pode colar para você, para mim, mas para Deus não cola. Então, nós somos especialistas muitas vezes em buscar uma justificativa que justifique, entre aspas, a minha ausência, o meu envolvimento ou o meu engajamento com o meu futuro, com o meu destino, né? Com a história que eu vou escrever dentro da geografia que Deus me plantou. Só que Jesus, ele nos ensina algo totalmente diferente, e eu experimentei isso estando em Jerusalém. Por quê? Porque ali nós percorremos alguns lugares, nós conhecemos a cidade de Davi, eu andei pela cidade antiga, andei pela Via Dolorosa, tive a oportunidade de sair de Jerusalém, né, e caminhar até o Monte das Oliveiras, e ali eu começo a entender dois lados. Primeiro, eu identifico que alguém que quer marcar a sua geografia, ele precisa estar disposto e se aplicar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Você não tem que fazer corpo mole. Porque se você não estiver pronto para ir até os seus limites, você nunca vai avançar. E eu consegui ir subindo ao Monte das Oliveiras, entender, por exemplo, aprendo com Jesus na persistência, né, dele, né, na entrega dele, mas consigo compreender o porquê que quando, né, Pedro, Tiago e João chegam lá em cima, eles dormem. Bom, eu cheguei lá em cima, comecei a gravar o vídeo, não tinha fôlego. Então assim, eu consegui entender o porquê que os discípulos oravam e não conseguiam, né, dormiam e não conseguiam orar. Só que Jesus nos ensina que ele mesmo sendo homem, enfrentando todas aquelas situações, ele nunca se deixou ser levado pelo cansaço físico. Ele sempre teve como prioridade construir, solidificar o seu ministério. E é justamente dentro deste contexto de comprometimento, de engajamento, sabe, de você sempre entregar o seu melhor, que você vai construindo uma história que marca a sua geografia. Deixa eu fazer menção do texto que eu escolhi aqui, senão vocês vão falar que eu não li nem a Bíblia, né, para poder falar alguma coisa. Lucas capítulo 7, verso 16, diz assim: e todos se... 7, 16 e 17. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
correu dele, olha isso, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. De quem Marcos está falando? Do próprio Jesus. Tudo aquilo que Jesus realizava fez com que a sua geografia, onde ele estava, fosse agora marcada pelo seu nível de envolvimento, pelo seu nível de comprometimento, pelo nível da sua entrega. Jesus, ele nunca dosou, irmãos, aquilo que ele estava disposto a fazer para viver o seu destino em Deus, porque ele veio à terra como missão, e para ele estava certo de que ele haveria de padecer tudo aquilo que um ser humano natural poderia padecer, porque ele veio como eu e você, como homens. Só que ele tinha que superar aquilo, por quê? Porque ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha uma visão. E qual era a visão que Jesus tinha? A redenção da humanidade. Então, fundamentado nessa missão, Jesus agora, ele está trilhando o seu caminho, e ele está realizando tudo aquilo que o próprio Pai confiou nas mãos dele, e ele fazia isso com excelência, de tal maneira que os escritores da Bíblia fazem questão de deixar claro que a fama de Jesus correu. A fama de Jesus começou a ir além dos limites dos lugares aonde ele estava presente, e começou a alcançar toda a circunvizinhança. O que eu quero dizer com isso? Todo ensinamento de Jesus, ele é proveitoso para algo. Então, quando eu entendi isso estando em Jerusalém, que estar naquela geografia é compreender a importância que nós devemos dar à geografia que nós fomos inseridos. Eu preciso marcar a minha geografia. Você precisa marcar a sua geografia. Talvez você despreze aquilo que os seus vizinhos pensam de você, mas você não deveria desprezar. Talvez você não esteja preocupado com aquilo que esteja acontecendo no seu bairro, mas olhando para Jesus, eu entendo que você deveria sim estar preocupado com o que acontece no seu bairro. Porque nós só podemos marcar uma geografia se nós formos comprometidos com o derramar daquilo que nós estamos recebendo. Olha que interessante. Jesus havia recebido uma missão e ele estava, carregando algo muito precioso. E nós vemos que Jesus, em momento nenhum, ele reteu para o seu bel prazer. Jesus, em momento nenhum, ele reteu para si mesmo. Jesus, ele estava disposto a derramar daquilo que ele havia recebido. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades nossas como cristãos de marcar a geografia em que nós estamos inseridos hoje? É que nós recebemos muito, mas entregamos pouco. Nós recebemos muito, mas liberamos pouco. Nós mais retemos do que entregamos. E o que Jesus nos ensina, irmãos, é que na verdade eu preciso encontrar mais prazer em dar do que receber. Jesus está dizendo que a proporção daquilo que eu vou entregar, Daniel, precisa ser mais intensa do que aquilo que eu recebi. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Para que nós tenhamos uma dimensão da grandeza do que Ele fez em nós e daquilo que a gente precisa fazer em outros. Eu já cruzei com algumas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus em momentos de caos social, moral da sua vida. Pessoas que estavam inseridas no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, no mundo dos vícios, da prostituição e de tantas outras mazelas. E essas pessoas foram alcançadas por Jesus. E agora elas são tiradas dessa geografia de fracasso e elas são inseridas dentro de um contexto de restauração. Então agora eles não estão mais naquele ambiente onde há vergonha, eles estão em um ambiente onde há honra. Só que essas pessoas que agora desfrutam deste ambiente de honra, elas deixam de marcar a sua geografia, sabe por quê? Porque elas deixam de entregar na mesma intensidade o que elas receberam. Por quê? Porque agora, estando aqui, ela olha com um olhar de desprezo para quem usa droga. Ela olha com um olhar de desprezo para quem ainda está preso no mundo do pecado aí fora. Ele olha com desprezo para quem fuma, para quem se prostitui. Ele olha com desprezo para o homossexual. Sendo que na verdade você deveria derramar uma proporção ainda maior a partir daquilo que você recebeu.
Então, na verdade, você não deveria olhar com desprezo. Se você deseja marcar a sua geografia, você precisa amar as pessoas, você precisa entregar o seu melhor, você precisa derramar sobre elas aquilo que você recebeu e intensificar isso, porque Jesus nos ensina isso. Jesus, ele recebeu uma mensagem do Pai e ele comunicou isso com um amor sobrenatural. Quantos momentos dentro da história de Jesus nós vemos Jesus em meio a momentos de injustiça? Todas as vezes que você aprender a lidar com a injustiça, Deus vai marcar a geografia onde você está inserido. Jesus, ele sofreu injustamente. Ele morreu por nós e ele foi condenado por pecados que ele não havia cometido. E nós vemos que dentro de todo esse processo, Jesus, ele faz isso de uma forma tão poderosa, que ele comunica algumas verdades a respeito daquilo que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida quando nós sofremos injustiças. Por exemplo, quando ele estava num dos piores momentos, ele olha para as pessoas que estavam ali condenando, e talvez, certamente foram pessoas que se alimentaram dos pães que ele multiplicou. Possivelmente eram pessoas que talvez haviam se beneficiado de curas e milagres que haviam recebido. Ou seja, Jesus estava olhando certamente para muitas pessoas que deveriam ter gratidão, mas não tinham. Então Jesus está lidando com a injustiça, Jesus está lidando com a ingratidão. E sabe o que Jesus nos ensina? Que para marcar a geografia onde eu estou inserido, eu preciso ser capaz de amar incondicionalmente. Jesus me ensina isso quando ele olha para aquelas pessoas e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se nós queremos marcar a nossa geografia, nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão, com a injustiça. As pessoas vão simplesmente virar as costas. As pessoas simplesmente elas vão embora. Pessoas simplesmente vão se levantar de uma forma caluniosa contra a sua vida e você vai sofrer injustiça. Mas não se entristeça, não se abate. Continue derramando sobre a vida delas, porque ao seu tempo o Senhor exaltará e levantará e honrará a sua vida. Jesus, ele passou sim pela humilhação, ele sofreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele reina à destra do Pai. Hoje ele está sentado em um alto e sublime trono. Eu aprendo com Jesus que se nós estivermos dispostos a marcar a nossa geografia e fazer o que ele fez, nós vamos encontrar sentido na vida. Nós vamos ser constantes e abundantes naquilo que nós queremos para o nosso futuro. O diabo, sabendo de tudo isso, ele trabalha para que você nunca entenda isso. É por isso que você é tão inconstante. É por isso que as pessoas precisam toda hora ter que estar, sabe, que nem carro velho, te dando um tranco para você pegar. Ou aquela moto, sabe quem já andou com moto, acabou a gasolina, e você vai lá dentro do tanque assim, dá uma soprada na boca. Eu já fiz isso algumas vezes. Aí você pega, aí a moto anda mais 100 metros, aí para de novo. Muitos de nós estamos muitas vezes agindo dessa maneira como cristãos. Muitas vezes nós estamos agindo desse mesmo modo. Nós precisamos que alguma coisa seja feita para que a gente consiga ir mais alguns passos à frente. Mas na verdade tudo isso é uma grande ação do diabo para paralisar e impedir você de marcar a geografia onde você está inserido. Se talvez você tenha frequentado as chamadas e você não consegue viver a vida da igreja, entenda isso, que isso é uma grande estratégia do diabo para impedir você de avançar. Por que as pessoas hoje elas até gostam de ir para a igreja, mas elas não querem se envolver? Você acha que isso simplesmente é uma escolha tua? Não, eu escolhi, eu não quero me envolver, não. Porque fazendo isso, o inimigo consegue impedir você de marcar a geografia onde você está inserido. Eu entendo isso porque nós estamos em um altar onde nós temos uma fonte de vida, onde palavras de vida são liberadas. E a partir daquilo que eu recebo, eu fluo dentro desse corpo, que é a igreja. Não existe um membro que vai desfrutar de vida se ele não estiver inserido no corpo. O que eu quero dizer com tudo isso? Viva a sua vida intensamente em Deus. Marca a sua geografia. Se comprometa com a sua missão. Esteja focado na visão que Deus te deu. Viva o seu destino em Deus. Não negocie isso. Não permita que as adversidades da vida te paralisem. Que os medos, que as dúvidas roubem de você a sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia as pessoas vão chegar ao seu túmulo, vão ver lá o seu nome escrito e vão dizer: ei,
aqui jaz um homem e uma mulher de Deus, que escreveu uma história, que me ensinou algo, que me serviu, que me ajudou, que me instruiu, que me ensinou verdades a respeito de Deus. Irmão, não existe nada maior do que isso. Eu estava na sala conversando com a Rafa e com o Herbert, e ela estava falando da atitude do Herbert em relação a mim. A Rafa foi uma pessoa que ela sempre nos honrou muito, eu e minha esposa. E por ela nos honrar, ela gerou isso na vida do filho. E o filho nos honra de uma forma incrível. E aí quando ela estava compartilhando de algumas coisas que o Herbert falou durante a minha viagem, todas as vezes que ele via um avião passando, ele manifestava a preocupação e o cuidado em relação à minha vida. Quando ela compartilhou isso no meu coração, eu disse: Senhor, obrigado. Se a minha vida acabasse hoje, eu já estava satisfeito, porque eu marquei a vida de alguém. Eu marquei a vida de alguém. Esse menino vai crescer, vai virar um homem, pai de família. Ele nunca mais vai se esquecer do pastor Leandro. Marca a sua geografia. As pessoas não vão se esquecer de você. As pessoas não vão se esquecer do pai que você foi, do marido que você foi, do filho que você foi. Aleluia, você vai crescer e os seus filhos vão olhar para você e vai dizer: meu pai, eu quero ser um filho como você é. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: nossa, como que eu me alegro, eu me orgulho de você. Um dia o Paulo chegou para mim e disse: pastor, como eu aprendo e como eu me alegro como eu vejo o Senhor honrando o seu pai. As pessoas, elas aprendem com a nossa atitude. As pessoas aprendem com aquilo que nós fazemos. Então seja isso na sua família, seja isso no seu trabalho, dentro da empresa. Pastor, a empresa é o pior lugar, é onde eu sou mais perseguido. Não se preocupe, derrame do amor de Jesus naquele lugar, porque Jesus vai usar a sua vida para sarar aquelas pessoas amarguradas. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, sofrendo, pessoas com atitudes de maldade, e não é simplesmente porque elas querem, é porque falta alguém na geografia onde ela está inserida que carrega o amor de Jesus. Porque o dia que essa pessoa conhecer o amor de Jesus, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Quando ela beber daquilo que você está bebendo, quando ela ter aquilo que você tem. E sabe o que eu acho mais incrível em tudo isso, irmãos? Que para marcar a geografia aonde nós somos inseridos, eu não preciso de status, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de reconhecimento, esse reconhecimento que as pessoas buscam, sabe? Esse bater nas costas, esse aplauso que as pessoas esperam. Não, para você marcar a sua geografia, você não precisa de nada disso. Os maiores ensinamentos que eu tive dessa igreja vêm de pessoas simples e humildes, que nunca subiram nesse altar para pregar nada, mas elas me ensinaram os maiores valores da vida. Então você pode marcar a sua geografia onde você está. Você pode marcar a geografia dentro das condições que você tem hoje. A Bíblia fala, irmãos, que nós só poderemos ser colocados no muito quando nós aprendemos a sermos fiéis no pouco. Então seja fiel no pouco. Pastor, o Senhor tem conexão com muita gente, eu tenho conexão com apenas um, não tem problema. Seja fiel com este um, porque nesse pouco o Senhor vai te honrar e Ele vai te ver habilitado para ser colocado no muito. Amém, irmãos? Nós precisamos viver intensamente essa verdade do Evangelho. Nós precisamos nos preocupar com a marca que estamos deixando na nossa geografia. Viva isso intensamente, porque as pessoas olharão para a tua vida e encontrarão em você inspiração para seguir adiante. Irmãos, nós vivemos em alguns momentos, nós saímos de Jerusalém, nós íamos para Tel Aviv, de Tel Aviv nós íamos para Cafarnaum, e nós vimos alguns lugares, e aí nós íamos para o Jordão, do Jordão nós íamos pro lago, pro mar da Galileia, e de carro, nós estávamos fazendo isso de carro, e era uma dinâmica, não era simples. E aí nós entendemos que naquela geografia Jesus fazia tudo isso de a pé. Jesus fazia tudo isso de a pé, caminhando. Ou seja, ninguém naquela geografia deixou de ser alcançado pela falta de interesse e compromisso de Jesus.
Ninguém deixou de ser alcançado porque o sol era escaldante. Jesus caminhou debaixo do sol. Ninguém deixou de ser alcançado pelas noites frias do deserto, porque Jesus continuou caminhando dentro daquela geografia para marcar vidas. O que é que tem te paralisado? O calor excessivo do dia ou o frio das noites que parece que nunca se acabam? Se arrancar a porta do seu coração hoje, diga: Jesus, de uma vez por toda, entra aqui e faça eu beber deste amor que eu nunca bebi até hoje. Porque talvez a única coisa que tem te impedido até hoje de marcar sua geografia é justamente isso. Talvez você ainda não experimentou desse amor tão maravilhoso. Talvez você nunca amou com tanta intensidade, por isso que você abandona tão fácil as pessoas que te magoam. Por isso que você vira as costas tão facilmente para as pessoas que simplesmente não falam aquilo que você espera ouvir. Mas agora, se você amar com o amor de Jesus, você vai ser um filho que toma uma varada do pai, dói, mas 5 minutos depois ele está abraçando, dizendo: Pai, eu te amo. Aleluia. Marque a sua geografia. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui visitando, se você já está aqui conosco desde o começo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: deixe Jesus marcar a sua geografia nessa cidade. Deixe Jesus marcar essa geografia dentro da sua casa, no seu trabalho, na empresa onde você está inserido. Irmão, nós podemos fazer muito mais. Quando eu estive em Jerusalém, irmãos, eu subi ao Monte das Oliveiras e você tem uma visão linda. Algumas pessoas viram algumas fotos que eu postei. E aí você olha para Jerusalém, irmão, aquela cidade encantadora. É tudo lindo, até aquilo que você vê ruína, você vê beleza. Uma cidade de primeiro mundo, uma cidade limpa, organizada, segura. E aí, olhando lá de cima, você se lembra da história. E a história nos diz que aquela cidade foi destruída 12 vezes. Foi sitiada por 20 vezes. Foi conquistada por 50 vezes. Aquela cidade tinha tudo para sumir do mapa. Aquela cidade, irmãos, tinha tudo para ser esquecida. Mas o fato de alguém que se levanta para marcar sua geografia impede que a destruição e a ruína se estabeleça para sempre. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o dia que você se preocupar em marcar sua geografia, Deus vai se levantar para marcar a história da sua geração. Deus vai se levantar para marcar a história dos seus filhos. Deus vai se levantar para poder marcar aqueles que virão após você. Aleluia. Entenda algo: você está vivendo hoje, você está semeando hoje, mas tenha convicção que fiel é Deus para levar você e os seus filhos, as suas gerações, a colher aquilo que você está plantando. Marque a sua geografia. Nunca desista, nunca desista. Nunca permita que nada impeça você de recomeçar. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e talvez isso faça muito sentido para a sua vida, mas você se vê sem esperança alguma para se apropriar dessa palavra. Por quê? Porque você tentou muitas vezes, e todas as vezes que você tentou, alguma coisa veio e colocou tudo abaixo, deixou só ruínas. Deixa eu dizer para você: Jerusalém foi destruída 12 vezes, e hoje lá está Jerusalém de pé, sendo uma referência para o mundo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Independente de quantas vezes você caiu, Deus está aqui para te levantar nessa noite de uma forma definitiva. Deus está aqui para te colocar de pé de uma forma definitiva. Deus está aqui para te levantar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para você avançar, porque Deus te chamou para ser um vencedor. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, isso aqui é uma verdade de Deus ao teu respeito. A derrota não foi feita para você, o processo sim, mas o desfecho do processo se chama vitória. Aleluia. Parece jargão de pregador. Primeiro que eu não sou pregador, eu sou pastor. Eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado e aponte para ela e diga: a sua vitória chegou. Mas você fale como profeta. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Eu acredito, irmãos, que o start, aquilo que nos habilita para começarmos a marcar a geografia onde nós estamos inseridos, se dá no ambiente onde nós fomos plantados. Se Deus plantou você nessa casa, entenda que nesse exato lugar Deus vai startar a sua vida para você começar a marcar a geografia. Quantos creem nisso? Você vai começar a ter a sua geografia marcada dentro da sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com os teus filhos. A sua geografia vai começar pelos teus, a sua geografia vai começar pela sua casa, pela sua igreja. Você vai viver muitas coisas assim fora, mas tudo que você vai ver fora vai ser uma extensão daquilo que está sendo gerado nessa geografia. Porque quando nós nos preocupamos com a nossa geografia, nós somos autênticos, nós temos identidade, nós carregamos um DNA. E eu vejo Deus, irmãos, derramando esta graça e essa capacidade de fruir com propriedade nessa marcação de geografias. Aleluia. Eu vejo o Senhor nos habilitando para viver algo diferente. Eu não vim pregar mais uma mensagem. Essa mensagem não foi preparada. Eu não fiquei em casa debruçado preparando essa mensagem. A única palavra que Deus colocou no meu coração: geografia. Eu vejo Deus aqui tratando com cada um de nós. Deus te trouxe aqui. Pastor, eu não sei, por cargas d'água eu vim parar aqui. Deus tem um propósito na sua vida neste lugar. Pastor, está querendo ganhar mais um membro? Eu só te dar a oportunidade de viver o seu chamado e o seu destino em Deus. Aleluia.